Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu sou a Márcia, apresento o canal católico Márcia Santos, no YouTube, TikTok e Instagram. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, coloque nos comentários de qual cidade você acompanha nossas postagens católicas, amém? Vamos agora fazer a nossa primeira leitura desse dia 9 de maio de 2025, sexta-feira. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviu a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua, que se chama Direita, procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muito falarem desse homem, do mal que ele faz aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é o instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus te apareceu quando vinhas no caminho, e ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. E em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se confortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.